Muito obrigado, antes de mais, pelo convite, né, na pessoa talvez da Inês Medeiros, que é a pessoa com que temos articulado mais todo este processo. Obviamente também um agradecimento à instituição, nomeadamente da Fundação Santander, que aqui nos acolhe, a todos os convidados, oradores, também meus colaboradores também do município, que também aqui estão. Muito obrigado e eu acho que, não tendo ainda por cima acompanhado os trabalhos desta tarde, as partilhas desta tarde, e correndo eventualmente o risco daqui ao colar de ter alguma redundância, não haja dúvidas que nós estamos num momento no nosso país, eu diria um pouco naquilo que é o contexto do mundo dito ocidental, estamos num contexto especialmente relevante por vários desafios. Os desafios da globalização no sentido geral, sobretudo agora com um mundo bem complexo, sobretudo com esta dicotomia entre os sistemas democráticos e autocráticos, verdadeiramente muito vivo, para além de outros conflitos ditos regionais, mas têm obviamente um impacto global, com uma guerra à porta dentro da nossa Europa, não nos esqueçamos, não? Que obviamente também obviamente é para nós um enorme constrangimento. Temos obviamente os desafios de um contexto também mais global, os desafios associados ao clima, àquilo que hoje são as transições climáticas, que introduz também o tema da transição energética. Temos a oportunidade, vamos chamar no nosso país, uma oportunidade muito relevante, porque foi basicamente a única revolução económica de grande curso pós-século XVI, XVII, onde nós chegámos a horas, que foi agora a transição digital. Como sabem, a Revolução Industrial em Portugal já chegou um bocadinho mais tarde, mas trouxe-nos uma oportunidade de uma perspectiva mais de contexto e, digamos, dessa linha do desenvolvimento na nossa história, de facto, uma oportunidade que a esta nós chegamos mais ou menos ao mesmo tempo e com a oportunidade de tirar partido dela em pé de mais igualdade do que seguramente aconteceu com a outra grande revolução, se quisermos, do ponto de vista da humanidade, em termos de contexto, de modo de produção, que foi, obviamente, a Revolução Industrial. E se estes desafios eram todos, por si só, já absolutamente notáveis para aquilo que é uma agenda de adaptação e de permanente preparação para algo que está em transformação, onde o indivíduo, as comunidades, as empresas, as instituições, estamos todos, obviamente, numa fase, vamos chamar, de alguma instabilidade. Não há nenhum sítio onde se pode falar na transformação que não haja tensão, não há tensão que não promova alguma instabilidade, que pode ser entendida numa perspectiva negativa, mas também pode ser entendida numa perspectiva positiva, para quem vê nessa instabilidade também o chamado abanar da árvore, a oportunidade, aquilo que possa ser caminhos diferentes. Mas dizia-se, todos esses desafios, por si só, já temos com que, entre aspas, nos entreter. Temos em Portugal, e num contexto também de algumas das sociedades ditas, vamos chamar, ocidentais, não necessariamente ocidentais, porque algumas delas até não são no Extremo Oriente, temos um problema gigantesco, talvez do ponto de vista estrutural, um dos mais complexos, que é o desafio demográfico. E esse desafio demográfico, e nestas coisas da lógica, e numa sala como esta, a questão da lógica faz muito sentido, sempre aquela questão de que na equação o que é que implica, se o A implica o B ou se o B implica o A, ou seja, dito de outras maneiras, o que é a causa e consequência, mas não entrando muito nessa abordagem, o que é certo é que o desafio demográfico está aí, é absolutamente estrutural num país como o nosso, que está entre os 5 países mais envelhecidos do mundo, ou seja, 5 dos países onde temos maior problema na população ativa. Porque, às vezes, quando nos falam do desafio demográfico, quando nos o apresentam, tendemos muito a apresentá-lo numa perspectiva do envelhecimento.
O desafio demográfico tem, na questão do envelhecimento, a sua questão central. Eu diria tem a sua expressão seguramente mais visível. Estamos todos de acordo, não é nada, obviamente, que não tenhamos como óbvio. Mas o problema daquilo que é a sua conexão com a população ativa é brutal. Não fazendo qualquer, nem queiram, não vejam aí qualquer tentativa de, muito menos de manipulação da assistência do ponto de vista do que é um juízo de valor, o que acontece é absolutamente incrível se pensarmos nos últimos anos. Nós, nos últimos anos, passámos por uma situação absolutamente extraordinária, dramática, como a pandemia. Passámos por uma situação inflacionista como já não se via, vamos chamar, desde o século passado. Naquilo que, sobretudo, são as economias sofisticadas, vamos chamar, do Ocidente. E, seguramente, passámos também por desafios, vamos chamar, logísticos, económicos, que, com guerras à mistura e com o mundo, como referi, brutais, com outra questão no ponto de vista da energia, como sabemos, muito complexa, que ainda está longe de estar absolutamente estabilizado. E passámos isso por essas coisas todas, e há uma coisa incrível num país como o nosso, e incrível numa região como a minha. Eu venho da Cova da Beira, onde geralmente com o Val do Ave, e há aqui pessoas ligadas ao IFP há muitos anos, que geralmente com o Val do Ave, Península de Setúbal, eram sempre as regiões onde sempre que havia uma constipação na economia, ela rapidamente se transformava numa pneumonia e num problema gravíssimo onde a questão do desemprego era o seu rosto mais visível. Eu posso dizer que no pico daquilo que foi a crise económica com a intervenção da Troika e, obviamente, a crise social, nós chegámos a cerca de 19%, muito próximo de 19% da taxa de desemprego. Estávamos em 2014. Ou seja, não estávamos num tempo onde, obviamente, a nossa memória se pode ainda escudar. Estamos, obviamente, num tempo muito recente, e vamos chamar hoje os ciclos económicos, sejam em V ou em W ou em U, são, obviamente, ciclos tendencialmente valos mais apertados, mas, obviamente, temos todos essa consciência. Ora, é inacreditável como é que nós, Portugal, mas também, se pensarmos na Europa, não foi assim tão diferente, conseguimos passar por esses ciclos sem a taxa de desemprego ter tido grande mexida. Não ter tido grandes mutações. Porque pensar no nosso país andar entre 6% e 8% a taxa de desemprego não é uma grande mutação. Claro, para as pessoas que estão no desemprego, toda ela é uma mutação, toda ela é uma realidade concreta, toda ela é, obviamente, um drama na perspectiva do que é encontrar uma resposta a uma questão, obviamente, que põe em causa toda uma vida, toda uma família, todo um projeto, se quisermos. Essa questão, digo eu, e por isso, obviamente, vale o que vale, um autarca de uma terra, ainda para mais, tem um nome curioso, chamado Fundão, pode justificar também pela demografia. A perda anual de população ativa é de tal ordem, que mesmo ciclos muito depressivos, com uma entrada também de grande ebulição, que só teve resposta pelo Instituto Nacional de Estatísticas, lá estão a questão dos dados, de forma muito tardia, só há poucos meses que veio o INE referenciar, obviamente, o que muitos já sabíamos, que estávamos não em perda de população, mas num aumento brutal de população. Não se esqueçam que andámos a fazer planeamento de pós-2015, já 2015, andámos a fazer planeamento com uma projeção demográfica de total estagnação ou perda, e vejam o que é que isso representa do ponto de vista do que é que são instrumentos de plano. Hoje estamos numa crise brutal habitacional
que, no limite, obviamente, não é a causa única. Eu até diria, tomara que fosse essa. Até já conseguimos, se calhar, percebê-lo melhor. É uma multicausa, é uma coisa sistémica, obviamente, que levou a esta crise brutal que estamos na habitação, seguramente, em muitos aspectos, mas seguramente no planeamento do que é um país em perda de população ou de ganho de população, há uma diferença muito grande do ponto de vista da projeção, nomeadamente da habitação. Também há na perspectiva, se quisermos, da organização ou daquilo que podemos fazer numa abordagem de competências, de oferta-procura, relativamente àquilo que é a população ativa. Os demógrafos, que é sempre uma figura engraçada, que geralmente nunca estão muito na ordem do dia, geralmente são pessoas mais discretas. Os demógrafos dizem que para nós corrigirmos aquilo que é o déficit brutal do tal desafio demográfico que temos em Portugal, precisamos, em saldo migratório de população ativa, para os próximos 8, 9 anos, qualquer coisa como 60 mil pessoas por ano. Repito, 60 mil pessoas por ano de saldo migratório em população ativa para um PIB, já agora a crescer 1% ao ano. Ou seja, na relação entre a demografia e a economia, um PIB a crescer 1% ao ano significa que nós temos a ter um saldo migratório em população ativa de 60 mil pessoas. Dito de forma mais comezinha, perante todos os que estão a sair, nomeadamente por idade, daquilo que é a população ativa, nós, para basicamente mantermos tal e qual como estamos, ou seja, pondo de outra maneira, numa espécie de reposição geracional, se quisermos, numa reposição direta, precisamos de um saldo migratório de 60 mil pessoas ao ano. Esse é um dado que não aparece muitas vezes, mas é um dado que os estudos da demografia, quando colados com a economia, estão aí já com os dados do INE, diga-se de passagem, não sei se corrigidos, mas já com os dados do INE, com aquela questão que há 3 meses surpreenderam o país a dizer que não éramos 10 milhões, mas éramos já 10 milhões e 800 e se calhar somos até bastante mais. Esta questão traz um desafio muito interessante a vários níveis. Para além de, obviamente, o desajuste, há aqui um desajuste muito grande em muitos aspectos, em que o mercado de trabalho, obviamente, sofre como ninguém, na perspectiva daquilo que estamos a viver. Ainda por cima, a boa notícia também é que, obviamente, não é só uma questão quantitativa, eu até diria que depois há o problema qualitativo, e esse até joga a nosso favor. Um país mais desenvolvido, todos eles lhes aconteceu, a nós também era natural que nos acontecesse, mesmo um pouco menos desenvolvido que outros, mas muito mais desenvolvido, ou seja, um país privilegiado, como é o nosso no contexto global. Nós fazemos parte do conjunto dos países privilegiados do mundo, acho que todos temos noção disso, e sendo um país em que de facto se vive muito melhor do que a média do mundo, é natural que algumas profissões, algumas funções comecem a não ser tão interessantes para um país em que o índice do desenvolvimento humano começa a subir, o índice daquilo que é o perfil socioprofissional das pessoas começa a subir. E isso aconteceu em todos os países. Todos os países da Europa Ocidental tiveram, de facto, essa questão. Nós sabemos isso muito bem, os portugueses. Sabemos isso melhor que ninguém, exatamente porque somos um país de diáspora que veio corrigir muito disso há bastante mais tempo, até há mais do que uma geração, até diria há 2 gerações atrás, veio corrigir isso num contexto europeu. O que é que isso tem a ver com uma ferramenta que aumenta a eficácia, que cria relações dinâmicas entre oferta e procura, que fomenta aquilo que é uma melhor leitura do que é o conjunto e quadro de competências que hoje a toda a hora estão a ser exigidas, que também traz questões muito interessantes do ponto de vista do que é a evolução, enfim, das mesmas competências ao longo da vida, ou seja, que nos pode ajudar como forma de organizarmos aquilo que é a nossa formação, diria permanente, já nem se coloca de outra maneira, tendo em vista a adaptação que temos que fazer.
Ou seja, que introduz também uma coisa muito interessante, que é ter muitos dados abertos. E ter muitos dados abertos é muito importante. Tão importante como, já agora, compilar muitos dados e vamos chamar de uma geometria variável do ponto de vista de base de dados de multinível, coisa também muito rara no nosso país, como sabemos. Nós temos muitos dados que são difíceis de captar e de compilar e de colocar, vamos chamar, em valor, numa perspectiva, se quisermos, mais de open data, em valor, para aquilo que possam ser, nomeadamente, quando vamos à componente mais micro, é muito difícil essa compilação. Nós, sobretudo, se baixamos da NUT 3, se baixamos da unidade NUT 3, começamos a ter problemas. Se baixamos da unidade, se chegamos à unidade municipal, começamos a ter problemas. Como sabemos, até a própria geometria hoje dos próprios serviços, nomeadamente a própria geometria hoje administrativa, se quisermos, dos serviços do Instituto de Emprego, por exemplo, não corresponde às NUTS 3. Ou seja, nós estamos a construir, se quisermos, um planeamento hoje a vários níveis, que tem na base o espaço subregional NUT 3, tem na base o espaço regional NUT 2, mas no que toca à NUT 3, que é, vamos chamar, se calhar, as unidades que talvez entre a questão da necessidade de uma escala mínima e de uma coesão necessária, talvez aquela que se ajuste melhor àquilo que é o desenvolvimento do país, até o país pequeno, mas de grande diversidade socioeconómica, de coesão, até da simetria. Por isso, este país, de facto, este mosaico, que é uma das nossas melhores qualidades, mas que também nos traz desafios permanentes, por isso a NUT 3 é muito interessante. Ora, nós não temos estas questões na mesma geometria. E isso, obviamente, cria também desafios. Depois, a questão de trazer, mais uma vez, para a parte micro, se quisermos, do cidadão, numa perspectiva de procura, ou, vamos chamar, a empresa ou a instituição, numa perspectiva de oferta, traz-nos também as múltiplas escalas da procura e da oferta. Ou seja, é um marketplace também muito interessante, não se expondo diretamente dessa forma, mas não deixa de ser algo muito relevante do ponto de vista dessa abordagem de permanentemente facilitar o matching entre ofertas e procuras. Mas aquilo que mais me agrada nesta aplicação, nesta plataforma, peço desculpa, é seguramente esta capacidade de ser simultaneamente agregadora e desagregadora. Agrega dados, mas ao mesmo tempo consegue-nos, com o tempo, e obviamente aqui a inteligência artificial pode ajudar bastante, com o tempo, com mais do que, obviamente, nomeadamente municípios, mais unidades, o Estado, obviamente, aqui, e a sua reconhecimento, de facto, do valor desta plataforma, obviamente, é um ponto de partida essencial e, obviamente, já aqui teve o seu ponto de partida fundamental, mas desagregar ao nível das competências é uma das questões também mais difíceis neste processo. Ou seja, algo que nos diz caminhos, que nos dá tendências, que nos desvia também de caminhos, eventualmente, e ao mesmo tempo é uma ferramenta interessante para aquilo que é capacitação. Se quisermos individual, do indivíduo na perspectiva do seu trajeto do ponto de vista mais formativo, mas também muito importante em todos aqueles que constroem, ou seja, que também têm que se capacitar, que constroem a oferta. É de uma enorme responsabilidade, num mundo tão instável, tão rápido e tão em transformação, aquilo que também são os que constroem a oferta. Neste caso, a oferta, estou a referir-me a oferta que também fomenta essa mesma capacitação. Quem é que hoje
consegue, com segurança, dizer que determinado tipo de competências vão ser as necessárias, fundamentais, daqui a 10 anos. Com uma segurança, vamos chamar, confirme, quer dizer, é muito difícil nós pensarmos que temos aqui um portfólio que é à prova do tempo, num tempo tão acelerado como aquele que vivemos. É muito difícil. Por isso, um portfólio inteligente, tornando-o mais inteligente, é um portfólio que se vai corrigindo, adaptando, às vezes co-criando, relativamente àquilo que é o próprio percurso do tempo. E esta plataforma, com o tempo, vai, obviamente, tornando-se, seguramente, mais capaz de nos dar essa mesma resposta. Porque em sítios como o Fundão ou zonas da baixa densidade? Porque, por uma razão também uma delas é muito simples. Nós não nos podemos dar ao luxo de falhar relativamente ao que é o matching entre oferta e procura, porque nós não temos um plano B, porque somos poucos. Numa perspectiva de recursos humanos, somos muito poucos. Por isso nós não podemos falhar essa conexão, porque podemos não ter uma segunda possibilidade. Essa segunda possibilidade cria valor, que desenvolve um negócio, que cria o crescimento do negócio, que atrai, eventualmente, a apetência do negócio. A outra coisa é um bocadinho mais cínica. A palavra é minha, não se assusta. É um bocadinho mais cínica. É que nós temos perante uma oportunidade que é difícil, às vezes, de dizer, sem utilizar a expressão um bocadinho de um certo cinismo, como resposta a territórios que fomos sempre muito assimétricos relativamente ao país. Nem sempre conseguimos contribuir de forma líquida para o desenvolvimento do país. Sempre nos ouviram, sempre como aquela questão do interior que precisava da força do resto do país para manter um nível de desenvolvimento, de serviços, etc., conveniente para aquilo que é coisa. Não, sempre foi essa a linha que vivemos durante pouca coisa, 8 séculos. Praticamente desde a nossa criação, que, se formos pensar bem, seja por via régia ou por via republicana, na prática foi sempre esta questão do país ser, vamos chamar, povoado e desenvolvido, sempre teve bastantes dificuldades. Ora, nós estamos perante uma oportunidade diferente, na perspectiva de um território visto de forma holística, porque a percepção de valor relativamente a esse território do nosso retângulo do país pode parecer estranho, mas a 3/4 do nosso país, em termos de território, a percepção de valor mudou. É positiva. E é positiva. E num momento como este, uma plataforma como esta, que nos traz a escala, a ligação entre uma escala do lugar a uma escala de uma região ou uma escala de um país e, eventualmente, até fomentando relações com outras leituras, de outras escalas perante aquilo que é a disseminação da própria plataforma, nós estamos perante algo que pode ajudar. Pode ajudar também regiões como esta. Esta onde vive, obviamente, cerca de 1/3 do nosso país. Nós estamos perante um desafio que é impossível. É impossível hoje pensarmos na sustentabilidade social de territórios como Lisboa e Val do Tejo perante o valor da propriedade. Impossível. É impossível ter habitação nos próximos anos em Lisboa e Val do Tejo só se o país falir nisso. Impossível. Para aquilo que é a necessidade de reposição de mão de obra. Impossível. Impossível. Não há possibilidade disso. Estamos dispostos a baixar o nível de qualidade de vida e de percepção de qualidade de vida na região? Espero que não. Nós estamos resposta. Eu não estou. Se alguém... Esta cidade, eu nasci nesta cidade. Eu não estou. Não estou para isso. Acho que ninguém nesta sala também está disponível para isso. Por isso, sermos solidários, os 3/4 do país, perante o problema brutal da assimetria do acesso à propriedade, chamemos-lhe
habitação, e se não quiserem propriedade, vamos para o arrendamento, vai dar ao mesmo, é uma questão absolutamente chave. No mercado de trabalho, em que, no ponto de vista do interior, nós possamos ter plataformas que nos colocam em pé de igualdade na perspectiva das tendências, sabendo que em lado nenhum há resposta, ou seja, estamos em pé de igualdade. Neste momento, não há resposta em lado nenhum em termos de mercado de trabalho para grande parte das profissões. Por isso, estamos em pé de igualdade. Nunca foi assim nos últimos séculos. Sempre houve muito mais capacidade de oferta de empregabilidade naquilo que chamamos o litoral relativamente ao interior. Pela primeira vez na nossa história, em muito tempo, estamos em pé de igualdade. Não há capacidade de resposta em grande parte do mercado de trabalho. Ou seja, estamos todos em pé de igualdade, há outros fatores que entram em força. E o maior é o acesso à propriedade e o acesso à habitação. Por isso, nos termos atuais do mercado de trabalho, esta plataforma ajuda-nos a pôr em pé de igualdade do ponto de vista de tendências e dá-nos uma questão aspiracional. Já não é só o que ela vale no tempo de hoje, mas é o que ela pode valer no tempo aspiracional. E no tempo aspiracional, para um autarca do interior do país, vi aqui uma oportunidade enorme de captação de talento, de captação daquilo que é a nossa mão de obra intermédia, tão fundamental para o desenvolvimento industrial e também de serviços básicos e de proximidade que ali vão ter possibilidade de viver ou trabalhar à distância de um clique. Muito obrigado. Obrigada.